Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje a gente vai dar continuidade ao tema mineração no Brasil no nosso conteúdo de História. A gente já vinha falando sobre como surgiu a mineração no Brasil, como aconteceu, a gente falou sobre os bandeirantes, a gente falou sobre as pessoas que vieram em busca desse ouro para o Brasil. Então agora a gente vai continuar esse assunto porque é uma história muito gostosa e é muito bacana de aprender. Então olha só. Com a queda da produção do sistema de exploração aurífera de aluvião, lembra que eu falei o que era a produção de aluvião, como que eles buscavam esse ouro lá na beirada dos rios? Era uma prática muito simples, era uma prática que não precisava de muita tecnologia. Então, muitas pessoas vieram para o Brasil para fazer essa prática. Claro, você precisava de uma mão de obra muito pouca, você precisava de um recurso muito pequeno e você conseguia ali levantar uma boa quantidade de ouro. Então, muitas pessoas vieram para a mineração do ouro no Brasil. E com isso, olha lá, técnicas mais aprofundadas de extração. Com essa questão de muita gente vir para o Brasil, muita gente procurar ouro, conseguir retirar o ouro da natureza, as coisas começaram a ficar ruins. Por quê? Porque o ouro foi acabando. Com o ouro diminuindo, houve então uma dificuldade na extração desse ouro. Claro, esse ouro aparecia nas margens do rio, no rio, de forma natural. Só que com essa extração, tudo isso diminuiu. E a extração começou a precisar de um pouco mais, de ser um pouco mais evoluída, precisar de mais equipamentos para a mineração. E aí começaram a permanecer garimpeiros aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? A população começou a crescer muito. E aí começou o estabelecimento de novas vilas, que aí foram crescendo as cidades, por exemplo, São João del Rei, Mariana, Sabará, Ouro Preto e outras cidades ao redor. Por quê? Lembra que eu falei que o Brasil não tinha estradas definidas, não tinha o acesso a essas regiões, eram muito difíceis. E o que foi acontecendo? Vieram muitas pessoas para a mineração e eles precisavam ficar em algum lugar ou criar algum lugar para que fosse uma moradia, que fosse um lugar que eles pudessem viver, para que essa distância ficasse pouca. Então eles começaram a criar vilas, aí essas vilas se tornaram, com o passar do tempo, cidades. Por quê? Porque aí começaram também a surgir, sabe aquelas pessoas que vendiam carne, aquelas pessoas que vendiam mantimento, alimentos. Eles também vieram para essa região. Por quê? Porque aqui tinha muito minerador, muita pessoa que trabalhava na mineração. E aí também era uma forma que essas outras pessoas tinham de ganhar dinheiro. Era um lugar onde eles podiam vender muitas coisas. Então o comércio começou a crescer, o comércio começou a se desenvolver, por isso que as cidades começaram a aparecer. Então, teve uma necessidade muito grande da produção de alimentos. Precisava suprir a necessidade desses novos habitantes. E aí começaram a surgir, olha só, as cidades começaram a crescer e começou a surgir então uma classe média. O que é essa classe média? Olha só. Lembra que eu falei na produção da cana-de-açúcar que a gente tinha os senhores de engenho, as pessoas que continham muito dinheiro e as pessoas que eram só escravos e trabalhadores? Então era uma desigualdade social muito grande, uma sociedade muito bem dividida. Na sociedade da mineração, as coisas aconteceram bem diferentes. Conseguiu-se dividir essa sociedade, foi um outro formato de sociedade, não mais duas partes bem definidas. A gente tinha as pessoas que vinham, os grandes senhores, as pessoas que continham muito dinheiro, que fizeram parte da mineração, mas a gente também tinha os escravos, a outra parte também dessa sociedade dividida, e tinha uma parte intermediária, que eram as pessoas que vieram de fora, ou do próprio Brasil, que não tinham uma condição muito boa, ou para dizer que eles detinham todo o dinheiro, mas eles conseguiram crescer um pouco
com a mineração. Eles retiravam ouro, juntavam esse ouro e assim eles podiam comprar escravos ou colocar pessoas para trabalhar para eles. E aí que surgiu a classe média, uma classe intermediária. Além disso, os comerciantes, porque como nessa época a população era muito grande, precisava de uma demanda muito grande de alimentos para suprir toda essa comunidade, claro que os comerciantes também começaram a crescer, eles começaram a vender muito, eles começaram a enriquecer. Então, passou-se a ter uma classe intermediária. E aí, olha só, dentro dessa classe intermediária existiam artesãos, comerciantes, os artistas, os músicos, os militares e os intelectuais. Então, olha só, ficou uma sociedade bem estruturada, né? A mineração é muito importante dentro da história do Brasil para trazer essa questão social, né? A gente trouxe uma evolução dessa questão social, dessa divisão das classes. E aí, o desenvolvimento cultural no Brasil começou a acontecer de forma maior, de forma mais abrangente, quer dizer, mais pessoas foram tendo acesso ao desenvolvimento cultural, além de de terem contato com pessoas de várias partes do mundo, porque não vieram para o Brasil somente pessoas de Portugal, outras pessoas de toda parte do mundo também vieram. E aí começou uma diversidade cultural muito grande, muita gente, muita informação e muita coisa nova surgindo aqui no Brasil. Então, no final do século XVIII, as minas de ouro se esgotaram. Com a chegada desse tanto de gente, com a chegada desse excesso de pessoas trabalhando na mineração e em busca de riqueza, o ouro começou a acabar. Ele começou a acabar de repente? Não, foi gradativo, mas começou-se a ter uma preocupação em relação à renda que o Brasil daria para Portugal. Novamente, a cana-de-açúcar teve uma queda, vieram para o ouro. O ouro teve uma queda, eles partiram para olha lá, novo impulso na agricultura e fazendas de gado. Então, o Brasil começou a ficar muito forte na produção de gado. E isso foi devido à queda da mineração fácil. A mineração não acabou. Ela deixou de ser uma mineração muito fácil, de encontrar com facilidade o ouro. Então, só quem tinha condições muito grandes que podiam fazer minas ou lavras bem grandes e colocavam as pessoas para trabalhar. Então, o ouro começou a entrar em queda. E com o avanço das tecnologias, olha só, e métodos de extração, a busca pelo minério atualmente tem sido muito precisa, tem sido mais precisa. Por quê? Porque o que aconteceu? Então, a gente está falando de mineração. A mineração, ela tem um grande impacto com a história do ouro, mas outros minérios também eram encontrados além de pedras preciosas. Então, com a queda do ouro, começou-se a procurar outros minérios que poderiam ser retirados da natureza aqui no Brasil e gerar lucros tanto para Brasil colônia quanto para Portugal. E aí, para isso acontecer, a tecnologia ou o avanço dos equipamentos precisou crescer e melhorar. Dessa forma, olha só, a gente começou a ter várias formas de extração diferentes, não mais pelo método de aluvião, que era aquele método de peneiração dos rios. A gente tem aí uma lavra a céu aberto, que é a retirada de minério próximo da superfície. Então, o minério, ele está em várias partes, todos os minerais, né, os minérios estão em várias partes, tanto do nosso solo, né, quanto da superfície. Então, para extrair o minério, olha só, essa aí é uma lavra a céu aberto, ela é gigante, ela é muito grande e eles vão esgotando toda essa superfície na retirada desse minério. E a gente tem também as lavras subterrâneas. O que quer dizer subterrâneas? Aquelas que são cavadas dentro de
a partir de túneis, né? E para retirada do minério que não está na superfície. Tem um minério também mais profundo, mais interno no solo. E aí precisa daquelas minas que são muito profundas. Naquela época, ainda não se tinha uma tecnologia muito avançada ou equipamentos eletrônicos que pudessem ajudar. Então, aconteciam muitos acidentes, se perdiam muitas pessoas nessas minas de exploração. E aí, o Brasil hoje em dia é conhecido por ser um dos principais produtores de minério no mundo, sendo os mais explorados. Quais são? Ferro, o ouro, o nióbio e o alumínio. Eles são minérios encontrados no solo brasileiro. O ouro realmente, ele acabou se esgotando, claro que hoje é muito difícil encontrar ouro, e porque o ouro tinha um valor financeiro muito grande. Já esses outros minérios não são tão valiosos quanto o ouro, mas eles têm muita abundância e muita quantidade. E aí a gente tem no país empresas muito que trabalham só com a mineração. Então olha só, segundo a revista Exame, as principais empresas mineradoras do nosso país são a Vale, a Samarco, a CBMM, a Alunorte, a Namisa, a Magnesita, a Votorantim e a Spanobras. São empresas muito potentes na exploração de minério do nosso país. E isso, gente, gera muita riqueza para o Brasil, claro, nos dias de hoje. Mas olha só lá, apesar de ser uma atividade primordial ao desenvolvimento de uma sociedade, a gente não vive sem a exploração do minério, claro, a gente se adapta, mas hoje é um grande diferencial na formação social. E a mineração também está associada a diversos impactos ambientais negativos. Quando feita sem planejamento e sem fiscalização, pode provocar grandes danos ao meio ambiente. A gente tem aí duas situações que a gente viveu há pouco tempo, principalmente aqui em Governador Valadares, sobre a questão do rompimento das barragens devido à mineração. Então, para fazer mineração não é simples, como era lá na época colonial, não. É preciso muita responsabilidade, primeiro com o impacto ambiental, é preciso cuidar da natureza. A gente não pode só retirar da natureza e não cuidar dessa parte que está sendo retirada. E a segunda coisa é que precisa de pessoas especializadas, precisa de engenheiros, de técnicos, precisam de pessoas que entendam da mineração e do que a mineração pode acarretar para uma população. Então, olha só, é de grande importância o cuidado e o respeito à mineração. E para a atividade de hoje, eu vou deixar o seguinte. Em seu caderno, descreva o que achou de mais importante sobre a mineração no Brasil. Não se esqueça que a gente falou da mineração colonial e falou um pouquinho da mineração dos dias atuais. Então, eu desejo a vocês um bom trabalho, espero que tenham gostado da aula sobre mineração. E para acessar a nossa atividade na plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima aula, pessoal!